Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Amém. Você pode ficar de pé para a gente adorar a Deus? Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado no céu. Você pode cantar isso? Cante. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar? Graça e paz. Estamos aí em tempos diferenciados, né? Prefiro falar essa palavra do que falar alguma outra e o medo, né? De repente falar besteira, mas realmente estamos num tempo que a gente não pode mais brincar. A gente precisa se levantar com força, irmãos. A ministração que eu tenho hoje, Deus colocou no meu coração, o pastor me chamou e eu já estava orando desde ontem, e eu tenho um senso de indignação dentro de mim, de ver tudo o que está acontecendo e a gente agir de maneira muito pacífica. Nós somos pessoas de paz, amém? Somos filhos de Deus e Deus é um Deus amoroso, de paz. Ele é o príncipe da paz, Jesus, e nós somos iguais a Ele. Mas o mesmo Deus que é um Deus da paz, também é o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Então, em momentos como esse que a gente está vivendo, são momentos que a gente precisa muitas vezes estar atento à direção do Espírito, e se preciso for, mude a chave. Sabe? Quando a gente está com um carro que está num trânsito, a gente tem que andar com cautela. Mas numa rodovia, você não pode andar muito devagar não, porque senão as carretas passam por cima. Eu que ando de moto, que posso dizer isso com experiência, certo? E tem uma carreta do inferno que está querendo atropelar
A gente. Amém, queridos? Então a gente tem que entender e discernir o momento que a gente está vivendo e agir de acordo com a situação. Deus, quando Ele dava direção para o povo dele, principalmente no Velho Testamento, né, a gente pode ver ali que Ele dava ordem, Ele dava direções diferentes para momentos parecidos. Como assim? Davi, por exemplo, ele consultava a Deus para saber como agiria em determinada situação. Às vezes acontecia uma perseguição dos filisteus, e Deus falava, a estratégia, Davi, faça isso. E depois, o mesmo povo filisteu, perseguindo o povo de Israel, Deus dava uma direção diferente, falava, agora faça por isso, vá por trás, vá por isso, faça aquilo. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes situações parecidas, nem sempre a gente tem que ter as mesmas atitudes. Precisamos realmente ser guiados pelo Espírito. Nós estamos vendo a ameaça de se repetir nesse ano de 2021 o que aconteceu no ano passado. Mas as nossas atitudes agora têm que depender da direção do Espírito. E eu tenho uma direção ou uma percepção, essa é a melhor palavra, no meu espírito, que esse momento não é para agir com muita passividade com o diabo, não. Não é para fazer carinho no diabo, não, irmãos. Amém? Nós precisamos nos levantar. Sabe que quando um país ameaça o outro, o que acontece dessas superpotências mundiais? Uma já deixa no ar a possibilidade de apertar o botão da bomba atômica. É assim que eles fazem. Então acalmam os ânimos, certo? Queridos, nós temos a verdadeira bomba atômica, que é o acesso ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos o acesso ao botão que liga a bomba atômica para explodir o inferno. A Bíblia diz que com um sopro o Senhor vai acabar com o diabo e os anjos. Amém? E a mesma Bíblia diz também que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos o próprio Cristo aqui na terra. A autoridade máxima na terra é a igreja. O problema é que muitos cristãos ainda não entenderam isso. A gente precisa entender o nosso lugar em Cristo e quem somos nós na terra. Nós não vamos andar em desobediência às autoridades na terra. Nós respeitamos, oramos por eles. Mas quando eles andam respeitando a palavra de Deus, a constituição máxima, pode haver uma Suprema Corte no país ou na terra. Mas a nossa Suprema Corte é celestial, é acima de todas. Amém? E quando fere essa constituição aqui, aí o negócio tem que ser diferente, o tratamento tem que ser diferente. Eu não estou bravo não, irmão. Não com vocês. Mas com a situação eu estou. Esse negócio de passividade, a gente precisa entender até que ponto. Amém? E eu quero trazer eu vou ler alguns versículos aqui, para embasar, e eu vou falar aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Amém? A minha função hoje aqui, não é trazer um ensino não. Eu vou trazer os versículos para trazer a base, mas o meu negócio aqui hoje, a minha função, eu tenho essa certeza, essa convicção no meu coração. Deus me colocou aqui hoje, orientou o pastor para me chamar, e eu vim aqui com a função de provocar você. Você vai ter que sair do teu lugar. Não tem segunda opção. Não tem, irmãos, acabou. Nós não temos tempo mais para brincar de igreja. Nós não temos mais tempo para brincar de crente. Ou é ou não é. Não tem meio termo. O diabo não está brincando, mas tem um monte de crente brincando, alisando. Não podemos, queridos. Precisamos nos levantar. Amém, queridos? Aleluia, eu tenho que me segurar aqui porque o negócio está... Segundo Crônicas, vamos para lá. Capítulo 7. Me perdoa quando eu alterar as vozes aqui. Segura aí os meus irmãos no som aí, porque... o fogo está... Aleluia. Segundo Crônicas, eu vou te dar um contexto para a gente ler poucos versículos. Segundo Crônicas, capítulo 7... fala da glória de Deus que encheu todo o templo na época em que Salomão governava.
E no versículo 11 em diante, Deus falou uma segunda vez com Salomão. E ele falou o seguinte, segundo Crônicas 7:11, diz o seguinte: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, praga, vírus, enviar a peste entre o meu povo. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Quando a Bíblia está dizendo aqui enviar, muitos têm até uma discussão teológica. Que Deus é Ele, é o Deus que mata, é o Deus que... Não. A questão aqui é uma permissão, certo? O sentido aqui é que Deus permite certas coisas que aconteçam, até por causa da desobediência dos homens. Amém? Não é Deus o causador do mal, porque Deus é bom, Ele não tem maldade. Amém? Mas o diabo não tem nada de bom. E o que abre caminho para a ação das trevas é a desobediência do povo de Deus. Amém? Só para trazer uma base aqui, para deixar isso bem firme. Então, continuando, no verso 14 agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Olha só, várias vezes aqui nós vemos se. O que significa isso? É uma condicional. Se nós tivermos a atitude correta, Deus vai ouvir. Se tivermos a atitude bíblica, Deus vai intervir. É isso que ele está dizendo. Então, ou seja, a questão de resolver as situações da nossa vida não está com Deus. Está com quem? Conosco. Se nós obedecermos, se nós atentarmos para a palavra, se nós fizermos de acordo com a orientação bíblica, que é a orientação e direção do Espírito. Então é uma condicional. A questão que a gente está passando hoje em dia, será que está na mão dos governantes, irmãos? Desculpa, se realmente tivesse, eles já teriam resolvido. Na verdade, poderiam, mas não querem. É uma verdade. Tem outros interesses políticos. Eu não vou entrar nesse detalhe porque a gente já está cansado de ouvir isso. Mas a nossa parte, a gente precisa se levantar como a Bíblia diz. Porque quando ele diz aqui, verso 14 de novo: se o meu povo, não está falando se os meus políticos, não está falando se as autoridades, está falando o meu povo. Quem é povo de Deus aqui? Então é com você, é comigo, é conosco. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter, e aí a lista vem. Irmãos, nós precisamos realmente nos levantarmos, e é agora. Aliás, eu acho que já estamos atrasados. Nós estamos suportando situações aí acontecerem, e a gente está fazendo oraçãozinha água com açúcar. Sabe como é que é a oração água com açúcar? É aquela: Senhor, obrigado porque o Senhor está intervindo, obrigado, Pai, porque... É errado? Não. Mas tem situações que a nossa oração tem que ser um pouquinho mais agressiva. Mateus capítulo 11. Nós somos herdeiros do reino, um reino que o próprio Jesus, Ele nos concedeu. Ele conquistou, e Ele entregou a própria vida, a preço da própria vida, e Ele nos deu tudo que a gente precisa para viver uma vida com abundância. Pergunta: por que não estamos vivendo essa vida com abundância? Será que é Deus que não quer, ou Ele pensou direito?
Ou ele achou que falou demais, ou nós que não estamos sabendo tomar aquilo que é nosso. Na minha opinião, essa última é a nossa parte. Então, Mateus capítulo 11, no verso 12, diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Tem uma tradução que fala por força, e os que usam de violência se apoderam dele. É nesse ponto que eu queria chegar. A gente precisa ser um pouquinho mais violento com as coisas que estão acontecendo. Não é ser agressivo com Deus e exigir de Deus, brigar com Deus, pôr Deus na parede e meter o dedo na cara dele. Não é isso, irmãos. Mas nós precisamos usar as ferramentas, as armas espirituais. Efésios capítulo 6, eu nem preciso ir para lá, mas Efésios 6 vem falando sobre as armaduras. Praticamente ali todas as armaduras são armaduras de defesa. Mas só que a armadura não, uma das ferramentas, vamos dizer assim, ela não é uma ferramenta de proteção, como o escudo da fé, como a couraça, é uma ferramenta de ataque. Espada não é um instrumento de defesa. Ainda que você lá num combate como eles tinham antigamente, se defendia dos golpes, mas a função principal da espada é para ser agressivo, é para ataque, é para matar. Amém? E nós precisamos usar essa espada, que é a espada do Espírito, é a palavra, na nossa boca, e não apenas na Bíblia, no livro, aberto em qualquer salmo ou qualquer versículo que você achar legal. Não, é a gente fazer o uso dessa palavra de verdade, irmãos, e começar a estabelecer aquilo que a gente quer. É a gente cortar todo o mal, dizer como é que a gente quer que seja feito na terra assim como é no céu. No céu não tem peste, não vai ter aqui. No céu não tem lockdown, aqui também a gente não vai aceitar. Amém? Não é se rebelar contra as autoridades, não é isso que eu estou pregando, pelo amor de Deus, não entenda errado. Mas a gente precisa se levantar contra esse mundo espiritual. A nossa luta, conforme Efésios 6 diz, que a nossa luta não é contra carne e sangue, consequentemente não é contra as autoridades. Amém? As autoridades humanas, as autoridades constituídas por Deus. Agora as autoridades demoníacas não, isso aí a gente tem autoridade acima deles. A igreja está acima. Jesus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do diabo. O problema é que a gente ainda não entendeu isso, ou não aprendeu a usar da maneira correta. Um tempo como esse, a gente precisa ser mais agressivo na oração. Chega de alisar o diabo. Perdoa, talvez você não goste muito de eu estar falando muito esse nome, mas eu estou provocando mesmo. Porque mesmo a gente não falando, ele está aí. Então vamos ver se a gente fala para ver se todo mundo acorda. A gente precisa mudar essa situação, queridos. Chega desse negócio de fazer uma oraçãozinha. Ah, Pai, eu declaro tempos melhores. Ok, essa é uma parte, mas vamos virar a chave e vamos falar: Satanás, agora o negócio é conosco. Você não vai fazer o que você quer. Nós te colocamos limite, e toda essa praga tem que ser extirpada do nosso meio. Nós precisamos ser mais agressivos em relação a toda ação que está acontecendo aí nos hospitais. Pessoas morrendo, queridos. Olha, sabe que muitas vezes, muitas pessoas só começam a ter uma atitude mais agressiva quando dói na própria carne. Quando acontece com alguém da sua casa, aí talvez você para tudo, porque muitas vezes a pessoa coloca um monte de si. Ah, se eu tivesse mais tempo eu oraria mais. Se eu entendesse um pouco mais da palavra, se eu fosse o pastor, se eu fosse chamado para pregar. Irmão, você e eu somos membros do mesmo corpo. Ou o corpo vai junto, ou o corpo não vai para lugar nenhum. Porque se um quer ir e o outro fica parado, não adianta. Então a gente precisa, e eu quero que você vá lá em Atos, aleluia.
Eu sei que alguns não estão acostumados, eu sou um pouco agressivo às vezes, e eu estou tentando mudar isso. Mas a mesma coisa talvez seja necessário. Então eu estou disposto a ser quem eu sou. Amém? Aleluia. Atos capítulo 4. Depois que Pedro e João foram usados por Deus para curar um paralítico na porta do templo Formosa, eles enfrentaram uma grande perseguição. Os religiosos começaram a ir para cima deles, proibindo que eles continuassem falando no nome de Jesus, crendo e pregando, etc., curando. Só que esses dois homens, eles respeitavam as autoridades, mas não se submetiam ao diabo. Eles não aceitavam, eles conseguiam discernir a situação, conseguiam discernir o momento e sabiam se posicionar do lado certo. E muitas vezes a gente não está sabendo discernir esses tempos. Amém? E olha só o que eles fizeram. Aconteceu tudo isso, foram colocados lá sob pressão, mas no versículo, a partir do verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, eles todos unidos, um só corpo, não é um ali, eu não tenho tempo, eu preciso cuidar do meu trabalho, ok, mas ali era uma situação de urgência, era um momento para o tudo ou nada, e eles optaram pelo lado certo. Eles poderiam ter corrido, eles poderiam ter se escondido dentro de suas casas, esperar que um anjo viesse e resolvesse o problema, enquanto eles estavam tremendo de medo. Não, eles agiram diferente, e nós precisamos imitar os nossos irmãos daquele tempo, da igreja primitiva. Deu certo, irmão, isso aqui é um protótipo daquilo que Deus quer que nós sejamos. Tem hora que você tem que orar, você tem que declarar, você tem que chamar a existência, mas tem hora que você tem que ser violento, não com os homens, eu repito, não com as pessoas, mas com o mundo espiritual, amém? Então diz o seguinte, verso 24 novamente, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades, olha só, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Aí se levantou quem? Herodes e Pôncio Pilatos. Olha os políticos envolvidos. Com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, olha só como eles assumiram. Eles sabiam quem eles eram, irmãos. Eles sabiam que Deus ouvia, mas não só ouvia, respondia também. Olha só o que aconteceu, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E o que aconteceu como resultado? Deus demorou meses, anos? Não, olha só, tendo eles orado, tremeu o lugar. Eu gosto disso. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Havia uma perseguição, havia uma pressão maligna, mas eles não se dobraram a essa pressão. E eles agiram com violência contra essa pressão. Irmãos, sabe uma forma de você fazer parar a pressão? Botando pressão nela. Ela vem de um lado, você vai para cima, mas não fugir que nem um gatinho. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Se nós somos corpo dele, então, meu irmão, nós somos o verdadeiro leão. O diabo, ele assim, está ao derredor, como um leão, mas ele não é um leão. Mas nós somos.
Mas fala a verdade. Que leão que nós estamos sendo se a gente não está rugindo devidamente? Um leão, quando vem algum outro animal, quando tem alguma pressão, alguma coisa assim, o leão não fica, miau, miau. Não. Eles se levantam com força, meu irmão. Por que é tido como o rei da selva? Porque quem é que se mete a besta com eles? Ninguém. Você entende isso, querido? Nós precisamos nos levantar. Esse tempo não é um tempo para a gente ficar esperando, como diria um ditado, a morte da bezerra. Não sei se você já ouviu isso. Mas parece que é isso que a gente está fazendo. Não estou falando nós aqui, mas a igreja como um todo. Nós estamos, algum tempo atrás a gente ouvia falar, estamos nos últimos dias. Agora eu tenho a convicção que nós já estamos nos últimos minutos. Não é a última hora, não são os últimos dias, são os últimos minutos e quem sabe os últimos segundos da igreja na terra. E a Bíblia não diz que a igreja vai sair oprimida, machucada, ferida, quase que com um sufoco. Não, é uma igreja gloriosa, é uma igreja que vai pôr o diabo devidamente no lugar que ele tem que estar, que é debaixo dos nossos pés, usando a nossa autoridade. Amém, queridos? Eu vi algo esses dias aí que eu achei interessante. Uma pessoa pegou e falou assim, eu gosto de usar sapato de couro de cobra, só para lembrar o diabo que ele está debaixo do meu pé. Eu falei, amém? Eu sei que isso é só mas quem sabe seja um lembrete. Eu estou até pensando, pastor, em procurar um sapato de cobra, só para lembrar. Momentos como esse eu vou lembrar. Aqui, ó. Amém, querido? Mas a gente precisa se levantar por dentro, querido. Nós precisamos se levantar realmente como nós somos. A nossa natureza é de leão, da tribo de Judá. Nós temos o DNA de Deus. Nós temos o poder de Deus à nossa disposição. Nós temos o botão para acionar a bomba atômica. Amém, querido? Precisamos nos levantar. Você precisa arrumar tempo. Se fosse, que Deus nos livre, se fosse alguém da nossa família, a gente arrumaria tempo. Parava de fazer outras coisas. Parava ou não parava? Se dependesse da sua oração para salvar alguém da tua família, você ia pensar em trabalho? Você ia pensar não estou dizendo que é para não trabalhar. Mas irmãos, parece que o tempo está acabando. E estão querendo trancar a gente dentro de casa. O diabo, ele sabe como agir, mas ele não perde por esperar, não. Porque Deus nunca é pego de surpresa. Deus já deu um mecanismo. Jesus, ele falou assim, você precisa entrar dentro do teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu pai. Irmão, se o diabo trancar a gente dentro de casa, ele vai ter um problema, porque é dentro de casa que vai ser o nosso quartel-general. Eu não sei o seu, mas o meu está sendo. E eu tenho que me segurar, porque eu moro num apartamento, às vezes eu me empolgo. Mas sabe de uma? Por causa da minha empolgação, alguns vizinhos já estão pedindo oração. Você entende isso? Um dia desse eu estava cantando, peguei meu violão, fiquei arranhando lá, cantando no meu quarto, me empolguei, com a janela aberta e fica no fundo, tem outras casas. Dali a pouco eu ali cantando, dali a pouco eu vi um rapaz numa área. Aí ele estava lá e ele estava disfarçando, estava assim, ó, ouvindo, irmãos. Aí que você pensa, eu baixei o volume. Não, aí que eu aumentei. Aí eu cantei com força. Estava alcançando, ele estava ouvindo. As pessoas estão precisando disso. As pessoas estão desesperadas. Irmãos, nós fazemos parte do centro de cura lá de Pinheiros, no WhatsApp aqui. É impressionante a quantidade de pessoas que estão pedindo e clamando por oração 24 horas por dia. E a gente, irmãos, sinceramente falando, eu não fico deixando para depois, não. Não estou dando uma de super crente, não. Mas quem sabe possa inspirar alguém. Eu paro na hora. A gente precisa começar a colocar de fato, a gente está aprendendo sobre o amor. É nessa hora que a gente tem que aplicar. Uma das ações ou ferramentas do amor se chama compaixão. Íntima compaixão. Você precisa, o que é íntima compaixão? É você ter interiormente, dentro do teu coração, se compadecer profundamente com aquela pessoa, aquela causa, como se fosse sua.
É você se compadecer da situação daquela pessoa, como se você estivesse no lugar dela. Como você oraria se você estivesse numa situação que muitos estão aí? Que Deus nos livre disso. Mas corremos o risco, você sabe disso. Você faria qualquer oração? Acredito que não. Pois é, então se ponha no lugar dessas outras pessoas e vamos começar a interceder com força. Amém? Só para a gente finalizar, acho que já deu horário, pastor. Atos capítulo, deixa eu ver aqui, 12. Atos capítulo 12, verso 1, só para a gente finalizar. Diz o seguinte: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas e 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, ia matar Pedro. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Significa o quê? Que eles não paravam um minuto, que eles começaram a meter pressão na pressão, eles começaram a fazer violência no mundo espiritual, e colocar o diabo no lugar dele. Eles não pararam, até que aconteceu. Eu não vou ler mais aqui para a gente já não... Depois você lê, fica como lição de casa. Mas o que aconteceu? Eles começaram a orar a tal ponto que quando Pedro foi liberto da cadeia, chegou até lá e eles continuaram orando. Eles estavam tão convictos daquilo que eles entraram numa esfera de intercessão que eles não queriam mais parar. Talvez isso seja um bom... Talvez não. Com certeza é um grande exemplo que nós precisamos seguir. Nós precisamos entrar nessa linha de intercessão com tanta força que a gente precisa esquecer de voltar ao normal. Amém, querido? Aleluia. Pastor, se coloca de pé, por gentileza. Está disposto a fazer isso? A se colocar no lugar de outro? E aliás, nós estamos até prevenindo. Tem um outro ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. Certo? Não é bíblico, mas eu concordo. É melhor a gente... A vacina é melhor do que a medicação. A vacina te priva ou te livra de certas situações, certo? Agora o remédio vai ter tratamento, tem todo um processo, pode demorar mais. Essa palavra, eu creio que seja os dois. Tanto vacina, quanto medicação. Vacina para livrar a mim e você de cair numa situação dessa. Porque é isso que o inferno está querendo. Mas como medicação para ajudar a tratar os outros. Enquanto os médicos estão tratando com as medicações físicas, nós vamos tratar de agora em diante. E eu quero que você se comprometa com Deus. Quando você receber um pedido de oração, irmão, entrega a tua vida nisso. Lança nisso com força, se ponha no lugar, se mova em íntima compaixão. Nós estamos aprendendo sobre o amor, então nós precisamos praticar o amor. Sem amor não adianta nada orar, sem amor não precisa de dons. Dom para Deus não faz sentido, são ferramentas. O amor é o que importa. Nós precisamos amar não só de boca, mas envolver nosso coração nisso. Amém? Aleluia. Se você